a liberdade ela é conquistada mesmo. Então a gente tem que trabalhar, tem que falar sobre esse tipo de tema que é importante. E foi algo que eu nem sei por que eu falei ali. Acho que era algo que eu estava sentindo mesmo. Então eu acabei vencendo a luta, saí gritando que nem louco e deu uma repercussão engraçada, deu uma repercussão boa. Mas é porque acho que a gente não fica esperando que o lutador tenha um discurso tão claro, né, sobre a Perfeito. vida de um país e de um momento histórico, uma defesa tão veemente e tão importante das liberdades, né? Perfeito, Você sempre foi acredito. assim? Não, não, não. Eu era totalmente apolítico, assim, e totalmente eu não pensava nisso. Mas, como eu já falei em algumas entrevistas, eu nasci em Brasília, então meu pai era servidor público, e ele era um cara que sempre foi bastante político, assim, principalmente militante, assim, pro lado da esquerda. Então, eu era um cara muito ah, desenvolvimentista mesmo. Eu achava que tinha que ter mais Estado, mas ao mesmo tempo eu não pensava muito nisso. Mas a partir do momento que eu comecei a ter uma vida adulta, pagar minhas contas, começar a entender como é que o governo se financia, como é que o Estado funciona, como é que a política funciona, eu comecei a ver, opa, pera lá, quanto mais a gente tiver liberdade, tiver mais força para o povo, é melhor, né? Do que para os políticos, do que para o governo. E aí eu comecei a estudar um pouco mais o tema e eu comecei a entender isso, que o segredo da prosperidade é realmente a liberdade para empreender, menos regulação, mais liberdades individuais e mais poder ao indivíduo, né? E como é que seu pai reagiu a isso? Já, não foi algo, não foi algo de uma agora para cá. Foram muitos anos, né, de eu vir mudando. Eu vim morar nos Estados Unidos em 2018 e desde então a minha vida mudou radicalmente no sentido de estar exposto a outras ideias, estar exposto a outras ideias, a outra mentalidade. Em Brasília eu ficava muito restrito ao padrão de vida de Brasília, que era realmente fazer faculdade, fazer uma universidade pública, depois tentar passar num concurso e tal. E quando eu vim para os Estados Unidos eu vi que era muito mais. E aí, daí eu fui mudando. E eu ia conversando com meu pai, e apesar dele ser esquerda, outro dia mesmo ele falou assim, pô, a direita toda está em festa com o que você está falando, mas uma coisa eu concordo com você, se colocar qualquer governo para gerir o estado do Saara, em 2 anos falta areia. E quando ele falou isso, eu falei, você tem razão. Eu acho que é isso, não é ter um lado político, entender que tem pautas que são comuns a todos os cidadãos, né? Eu Uhum. acho que a pauta da liberdade econômica é uma pauta independente de o que você acredite na sua vida, vai te influenciar. Eu acho que essa é a minha visão quando a gente fala assim de política e economia e vida. É isso, manter um Estado menor, deixar as pessoas empreenderem e realmente fazer o Estado gastar menos do que ele arrecada, o que é impossível, né? Hoje em dia, a maioria de todos os estados, na verdade, do mundo ocidental, eles gastam mais do que eles arrecadam e a gente tem isso. Aí tem esses problemas de inflação, o problema das contas públicas. Isso não é só o Brasil, todos os estados. O mau uso do dinheiro público, né, é muito frequente. Mas me conta Exato. uma coisa, Renato, você lutador começa quando? Você nasce em Brasília, mas a sua vida nas artes marciais começa no Rio de Janeiro, é isso? Exatamente. Eu nasci em Brasília, eu entrei, a primeira arte marcial que eu fiz foi judô, quando eu tinha, sei lá, uns 6 anos, 8 anos, e eu gostava, eu competi. E, e aí eu comecei a pegar gosto, mas aí minha mãe mudou para o Rio de Janeiro em 2000. Em 99, em 2000, ela mudou para o Rio de Janeiro e aí ela separou do meu pai, eu fui junto com minha mãe, né, viver com minha mãe. E lá o jiu-jitsu sempre foi muito forte no Rio de Janeiro. Aí foi onde eu conheci o jiu-jitsu, comecei a treinar. Depois eu voltei para Brasília, continuei dando prosseguimento a esses treinamentos e aí entrei numa academia que também tinha o MMA, né? Que na época o pessoal chamava até de Vale Tudo, não nessa época, um pouco anterior. É, E aí eu comecei a fazer, comecei a treinar e aí não parei mais. Foi passando de modalidade, gostei. E aí quando eu fiz 21 anos eu competi profissionalmente e de lá para cá fiz uma carreira assim no MMA. no Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro, você chegou a lutar nas academias da família Gracie, não? Assim, no final das contas, todo mundo acaba que
que todos os professores acabam que vieram da família Gracie, né? Porque eles começaram, aí eles foram ensinando pessoas. Na academia do Rio de Janeiro, eu treinava numa academia que chama Nova Geração, que o professor chamava Toco, mas ele tinha se tornado faixa preta através do Carson Gracie. Então, veio da família Gracie, mas eu não cheguei a treinar com nenhum dos Gracie, eu treinava com alunos deles. Eu vou pedir para você falar um pouquinho mais alto para você tirar o fone, porque eu estou achando que esse som está ficando um pouquinho abafado. Tá bom, deixa eu tirar aqui. Tira aí, vê se dá. Vê se está melhor agora. Ah, tá. Tá melhor. Perfeito. Dá para você? Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. E aí você começou... Isso a gente estava falando de 2009, 2010, é isso que sua mãe foi para o Rio? 2000. 2000. E quando é que você ganha a primeira luta? No primeiro campeonato? A primeira luta que eu ganhei foi um campeonato de jiu-jitsu no ano de 2000. Eu ainda era criança, devia, sei lá, 12, 13 anos. E aí eu venci minha primeira competição. Foi muito legal ter participado. Mas a primeira luta profissional que eu ganhei foi em 2010. Um evento, eu já comecei a lutar no evento grande, o Jungle Fight. Fiz a minha primeira luta no Jungle Fight e venci em 2010. E depois acabei fazendo mais 10 lutas. E daí entrei pro UFC, e aí estou fazendo uma carreira no UFC desde 2014, então já tem, vai fazer 10 anos no final do ano que eu estou competindo no UFC, né? Que é uma carreira de muitas vitórias, né, também. Eu fiquei vendo, tem um mapa, não sei se eu imprimi esse mapa, deixa eu ver aqui, que tem uma série, não imprimi. Ah, mas tem o total, ó. 25 vitórias, 19 vitórias por finalização, 10 por decisão, 8 e só 5 derrotas. Sim. Então, perder não é a sua área. Não, né? Perder nunca é bom. Eu queria ter aposentado invicto, né? Mas acabei perdendo algumas lutas. Mas também foi bom. Aprendi muito sempre que eu procuro aprender. Então, eu treino muito para vencer. Nem sempre é possível, mas graças a Deus a gente tem um saldo positivo aí no MMA. Como é que é a sua história de treinamento? Quer dizer, você tem uma alimentação especial? Você treina X horas por dia? Como é que é a sua rotina? Eu treino assim... rotina puxada, né? É puxada, mas eu imagino que deva ser que nem você, né, Leda, que está há muitos anos aí na comunicação, no jornalismo, já passou... É aquela coisa, com certeza deve ter sido difícil para você no começo, Sim. Mas depois chega uma hora que você sente falta, não tem como você sair mais. É a mesma coisa. Para as pessoas que estão de fora, pode parecer difícil, mas para mim já é tão normal que... É o que eu estava falando com os amigos hoje. Hoje eu fui para o treino, eu treinei, sei lá, umas 3 horas de manhã, aí depois eu vim almoçar e aí eu falei, porra, mas foi tão fácil, assim, eu sei que é difícil, mas ao mesmo tempo é algo prazeroso, é algo que eu tô acostumado a fazer, então é fácil. Mas a minha rotina basicamente é treinar todo dia de manhã e todo dia de tarde, dependendo dos treinos e dependendo da época, mas é algo que a gente gosta, então não é tão difícil assim. E como é que esse treino? É musculação, é corrida, é luta, é o quê? Depende, né? Depende. Tipo assim, depende. Geralmente eu gosto de fazer um treino de luta de manhã, todo dia. E aí, quando eu tô com luta marcada, eu faço um treino mais específico de luta de tarde. Se não, eu faço musculação, corrida, né? Para deixar o corpo mais preparado. Então, é difícil eu te dizer como é que é meu treino, porque é muito... Por exemplo, agora, é muito variado. Ele depende muito, por exemplo, do jeito... Como é a luta de MMA, então você vai ter cara que gosta mais de ir pro chão, você tem cara que gosta mais de socar e chutar. Então, depende até do adversário, o jeito que você vai treinar. Tá, você vai treinar em função do... Você sabe como é que o outro luta, então você tem que treinar de olho nisso. Né? Exatamente. Se é um cara, por exemplo, que ele gosta de derrubar, jogar muito pro chão, a gente tem que treinar muita defesa. Então, se é um cara que tem muito gás, a gente tem que treinar o gás. Então, é muito variável. Depende de onde você vai lutar, mas independente disso, todo dia eu mantenho um treino por dia, de manhã pelo menos. E aí, dependendo da época, a gente vai construindo o treino, aumentando ou diminuindo. E aí você treina e vai almoçar. E o que é esse almoço? É só proteína ou não? Rola carboidrato também? Não, rola o carboidrato. Depende muito também da época, né?
do jeito que eu tô aqui agora, eu tô mais à vontade. Então hoje eu fui num restaurante brasileiro aqui perto, comi um pouquinho de arroz, uma farofa, uma carne. Eu acho assim que a alimentação do atleta, você tem que comer o máximo limpo, assim, né? Então sem conservante, natural. Você pode comer tudo. A partir do momento que eu tenho que perder um peso, aí eu só diminuo o tanto de caloria, né? Então, como mais proteína, baixo carboidrato, aí a gente vai baixando o peso para poder estar na categoria certinha. Você está na categoria o quê? Peso Peso leve? leve, 70 quilos, isso. E aí você mantém mesmo aí, não tem saída, por exemplo, sábado à noite não tem luta, aí você sai, toma um vinho e tal, não. Eu não gosto de sair muito, Leda, entendeu? Tipo assim, por isso que já uniu a profissão à sua personalidade. Eu acho que é isso que a gente tem que procurar. Então, por exemplo, não adianta você botar um cara para ser jornalista que não gosta de falar. O cara tem que gostar de falar, é a mesma coisa. Então, a minha personalidade é, eu gosto de ficar em casa, eu sou um cara bem família, então isso ajuda, porque para mim não é sacrifício. Então, eu estou sempre em casa ou estou sempre na academia. E você é casado? Como é que é a sua vida? Eu sou casado, tenho um filhinho de 4 anos aqui. Hoje em dia eu moro aqui nos Estados Unidos, Ai, na que delícia. Flórida. Tipo, é a coisa que eu gosto. Ficar em casa, brincando com meu filho, ou mexendo aqui no computador, ou lendo algum livro. Ou eu gosto muito de assistir podcast, de ver programas no YouTube. Pô, veja as suas entrevistas todas. Olha, Aquelas, pô, uma das entrevistas que eu mais gostei no seu canal foi a do Caio Coppola, antiga, né? Mas, pô, aquela olha. uma excelente entrevista com o Caio Coppola, um cara, um excelente comunicador. E eu fico sempre de olho para ver, assim, como falar, aprender a falar um pouco melhor, porque isso acaba me ajudando também na minha carreira. Então, mas assim, a minha parada é ficar em casa. E como é que você chegou nesse livro das 6 lições e em toda a obra que você lê? Você já tinha essa intenção de aprofundar as questões políticas? Não, não tinha, não tinha. O que aconteceu foi o seguinte: eu gosto, o meu desejo de ser lutador é porque eu queria ser um bom lutador, eu queria fazer o que eu gosto, eu sempre gostei de competir. Mas a partir do momento que eu fui ficando mais velho na minha carreira, né, hoje eu tô com 35 anos. Quando eu comecei a chegar com 31, 32, eu comecei a pensar, pô, já já vai estar na hora de eu parar, né? Porque eu não consigo lutar para sempre. Aí eu pensei, beleza, então agora vai ser a hora de eu ganhar dinheiro. Então eu comecei a falar um pouco mais, comecei a me expressar mais, tipo, fazer desafios e tal, e comecei a ganhar mais dinheiro. Aí eu falei, beleza, agora não é só ganhar o dinheiro, eu tenho que investir, né? Porque a inflação acaba perdendo o poder de compra. E aí eu entrei em vários livros de finanças, vários livros assim de investimento, e aí depois eu fui aprendendo um pouco mais sobre economia e eu vi o tanto que o governo é ruim para o seu dinheiro, entendeu? Nessa que eu vi que realmente o grande problema hoje de a gente não ter poder de compra são, como você falou, né? Os mal investimentos do governo em abaixar e subir taxa de juros sem estar correto para o mercado. Aí eu comecei a perceber sobre essa inflação e comecei a me direcionar para esses livros. E aí acabei parando nesse livro do Ludwig von Mises, que ele dá a explicação sobre o porquê da inflação, que é o aumento da taxa monetária, que é o governo imprimir o dinheiro. E aí, nesse livro, ele é bem pequeno, mas ele é bem profundo. Ele é fininho, mas ele é muito consistente, né? Exatamente, ele é bem consistente, bem direto, porque na verdade ele não nasceu para ser um livro. Ele foram 6 palestras que ele deu na Argentina, falando sobre liberalismo e economia austríaca. E a mulher dele viu que o conteúdo era tão bom que ela falou: velho, eu vou pegar essas palestras e transformar num livro. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!